levantou a mão aí, antes da gente passar para a Ingrid. Quem foi? Oi, fui eu, Renata, também. Oi, Renata. Então, primeiro de tudo, quero parabenizar muito as duas por essa aula. Tô fantástica, tô igual o Otávio, assim, babando. Tô muito. Até chamei minha mãe para ouvir, ela tá aqui assistindo a aula comigo. E aí, assim, a gente tá, nossa. Seja Eu bem-vinda. queria, eu queria falar sobre uma experiência que eu tive e juntando isso, vocês falaram da experiência do parto e como ela reflete na gente. Eu fiz um tratamento que chama microfisioterapia. É uma fisioterapeuta e ela toca assim na gente no corpo e ela vê todas as lesões que durante a vida isso deixou em você através do toque. São tipo pontos de acupuntura e ela vê esses, não sei, tipo traumas que deixam, né? E aí, falando da minha experiência, ela viu quando eu fiz traumas que eu tive na gestação e no parto. E isso mexeu muito comigo. Depois eu fui falar com minha mãe, ela falou: realmente, seu parto foi muito sofrido. Eu fiquei sem oxigênio no cérebro, então foi assim, uma coisa bem dolorosa para minha mãe, foi muito sofrido também, trataram ela mal e toda essa coisa. Então, tipo, interfere muito na gente de formas que eu não fazia ideia que aconteciam. E é muito sério, muito mesmo. Você pode repetir micro o quê? Microfisioterapia. Microfisioterapia é muito legal, recomendo todo mundo a fazer. Eles encontram assim vários traumas durante a vida que a gente são tipo assim, fatos que a gente acha que não interferiram e mexem muito com o jeito que somos agora, que a gente reage a tudo da vida. É muito legal. Eu já li sobre isso, mas nunca fiz. Quem é que é profissional aqui em Brasília? Onde é, Renata? Então, eu fiz com uma moça que chama Carla, ela é fisioterapeuta. Ela, ai, não sei o nome do prédio, mas é lá na Asa Sul que ela atende. A sessão é um pouco cara, eu achei, foi R$ 350, mas é assim, fantástico, fantástico. Depois passa a indicação para gente, né? Passo, lógico, vou passar. Muito legal você falar isso. Podemos seguir para a pergunta da Ingrid? Derradeira. Ingrid, você está por aí? Estou ligando a câmera. Legal. Olá a todos, cumprimento, né? Eu sou aluna do último semestre de enfermagem. Opa. Estou no internato, inclusive no centro obstétrico do HUB. Futura enfermeira obstetra, né? Quero ser. Alguns adentros. A gente aprende que eu venho aprendendo que quem faz o parto não é o médico, não é o enfermeiro, é a mulher. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem mudar isso, porque, por exemplo, nós partejamos, acompanhamos todo o parto, deixamos a mulher decidir qual a melhor posição para ela e tudo mais. Quando o neném tá lá para chegar, vou dar um exemplo, chega um médico e muda a posição da mulher, muda todo aquele sistema que foi criado durante o trabalho de parto dela. Ainda assim, tem muito uso de ocitocina indevida, sem necessidade alguma e tudo mais. Então, são coisas que eu estou vivenciando no meu internato, que durante a aula de vocês, eu vim lembrando. Então, acho legal dar esse adentro, que ainda assim existe muito, e próximo a gente, né? E minha pergunta é até sobre violências obstétricas, sobre episiotomia e tudo mais. É o seguinte, o Ministério da Saúde institui a Rede Cegonha, pela portaria número 1459 de junho de 2011, cujo objetivo é a mudança no modelo de atendimento obstétrico, buscando abolir as práticas violentas e vexatórias denominadas violência obstétrica. Para sua implementação, são realizadas diversas formas de capacitações e incentivos. Para o conhecimento da gestante, é fornecida a caderneta da gestante, que contém informações sobre as boas práticas que devem ser realizadas no pré-natal, parto e puerpério. Na opinião de vocês, por que no Brasil ainda há taxas consideráveis acerca da violência obstétrica, como a episiotomia, por exemplo, ou a manobra de Christeler? E como evitar que tais violências ocorram, apesar de já haver capacitações para os profissionais? Acho que é assim, a gente meio que já abordou isso, a gente falou de uma determinada cultura intervencionista, uma cultura violenta, e a gente já comentou que tem que mudar essa cultura, inclusive nos ambientes de ensino. E eu vou comentar com você, eu disse que eu sou muito boa de datas, né?
no dia 2 de fevereiro de 2019, teve uma reunião no HUB sobre violência obstétrica, e eu fui convidada pelo professor Paulo Sérgio, que é da obstetrícia, acho que você conhece, né, para falar lá junto com outras pessoas. E aí, no meio da minha fala, eu viro e comento que eu acho assim extremamente engraçado que a gente esteja formando médicos de um lado e enfermeiras do outro, e aí termina a formação e a gente vira e diz para eles: agora vocês vão trabalhar em equipe. E aí a gente não forma durante o processo de formação junto. E aí a pessoa do administrativo que estava na plateia virou e disse assim: isso vai mudar agora. E a partir daí começou a ter pelo menos um dia para a enfermagem obstétrica fazer a assistência. Em 2019 era quarta-feira. Eu não sei como é que está agora. Como é que é agora, hein, Ingrid? Só cortou um pouco. Nas quartas-feiras ocorria o quê? Que cortou? Que havia um dia para enfermagem obstétrica e os outros dias eram da medicina no centro obstétrico. Tá. Cortou essa parte dele. Então, hoje está tendo o seguinte, tem a implementação dos dois todos os dias, entendeu? Tá. Temos as EOs todos os dias e os médicos, os residentes e tudo mais. Então, agora, o que está precisando acontecer? Que não cabe a você como estudante, tem que ser uma decisão de níveis, vamos dizer, decisórios. Mas começar a trabalhar dentro do modelo colaborativo que a Renata explicou tão bem, de complementaridade. Agora, é um problema porque eles querem que os estudantes de medicina aprendam a assistir parto normal também, parto vaginal. E em geral, a medicina, como já foi comentado, é mais intervencionista, gosta de determinada posição e utiliza determinados métodos para acelerar, teoricamente, o trabalho de parto. Então, eu acho que é complicado isso que você está trazendo, mas é uma questão de acreditar que o modelo pode mudar e seguir colocando uma cunha e negociando mudanças, né? Eu sei que vocês têm professoras de enfermeiras obstétricas muito bem preparadas, capacitadas e que muitas vezes entram nessa negociação. Você vê que de 2019, nós estamos em 2021, já teve um avanço. No começo era só a quarta-feira. E naquela época tinha uma só enfermeira obstétrica. O HUB contratou mais enfermeiras obstétricas, acho que agora são pelo menos 6, não é isso? Ou mais já? É por esse quantitativo, 6 ou mais. Eu passei foi por volta de 2019 também, antes da pandemia, eu passei alguns dias no centro obstétrico e realmente não tinha muito enfermeiro obstetra, agora é que eu tô vendo. Então, veja, as coisas estão mudando. E, em parte, consequência de ativistas como nós ganhando cada vez mais gente para acreditar nesse modelo que a gente apregoa, que a gente defende, né? E quanto mais pessoas estiverem conscientes que a coisa tem que mudar, que tem que mudar o modelo, o ideal seria o HUB ter um centro de parto normal, tocado pela enfermagem. Agora, eu não sei, eu sei que quando a professora Silvéria, que você nem deve ter chegado a conhecer, porque ela aposentou faz tempo, mas quando ela era professora do departamento, ela apresentou um plano de um centro de parto normal, mas não progrediu no HUB. Então, talvez a gente pudesse retomar esse projeto, porque acho que seria maravilhoso se as pessoas fossem ensinadas dentro do modelo que deveria ser. Porque aí, quando elas saem, elas já sabem que é aquilo que deveria ser, sabe? Então, não sei bem como é que a gente vai fazer isso, né? Mas seria importante. Eu acho também que esse tipo de relato, eu esqueci seu nome agora, Ingrid, deve chegar em quem precisa ouvir também, sabe?
Então, por exemplo, tem um responsável ou uma responsável pelo internato. Professor, olha, como que a gente lida com essa situação? E esse professor deve falar com o chefe, deve falar com outro chefe, entende? O HUB ele tem uma chefia de gineco, a Lisandra, não tem problema em falar o nome dela, porque ela é maravilhosa, ela é super engajada, assim, sabe? Então, às vezes precisa um pouquinho dessa coisa que parece meio indelicada, assim, de dar nome aos bois também, ou achar uma forma de comunicar isso sem gerar um desconforto. É difícil, não é fácil não. Mas, de acordo com o que é recomendado, escreve. Os alunos podem fazer, os internos podem fazer um documento. A preconizada assim, acessado, temos percebido que ocorre nos plantões que a gente acompanha, intervenções na autonomia das mulheres, ocitocina assim, o cristeléu, episiotomia assado. E não permitir que as estudantes de enfermagem obstétrica concluam aquilo que elas começaram. E comunicando, tornando isso oficial, porque se ficar só no rádio de corredor, ele não gera muita coisa, entendeu? Tem razão. É necessário uma mudança mais ativa mesmo, né? Não ficar só numa coisa aqui great outra. Power, Great Responsibility. Já viu essa frase? É do Homem-Aranha. Eu sempre falo isso também. Como é que é? O Great Power, Great Responsibility. Quando o tio dele morre, o Uncle Ben morre, ele fala isso para o Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. E conhecimento é poder, amado. Então, assim, na medida em que a gente detém todo esse conhecimento, a gente sabe tudo isso, a gente tem responsabilidade com isso, sabe? Porque, assim, a gente vê muito, igual hoje pela manhã. Eu fiquei meio período hoje e só pela manhã tivemos 6 cesáreas. Então, e cesáreas que nós, as EOs, viam e falava qual a necessidade, qual o diagnóstico, por que está fazendo. Às vezes não tinha necessidade alguma, e foram 6 só pela manhã. Você pode propor, por exemplo, um colegiado do centro obstétrico, uma reserva de horário protegida para treinamento, estudo e serviço. Vamos rever os casos de hoje? Multidisciplinar. Junta o interno de enfermagem, interno de medicina, residente de EO, residente de medicina, com os staffs. Vamos discutir isso? Você percebe? Assim, às vezes precisa de alguém muito jovem, com muita energia para começar esses processos. E você falou de violência obstétrica, eu acho que vale a pena comentar que em 2017, um estudante de medicina do HUB, da UNB, estagiando no hospital de Samambaia, presenciou violência obstétrica. E aí, isso deixou ele indignado. O que ele fez? Ele, ou ela, não sabemos quem foi atrás de fazer uma denúncia anônima no Ministério Público Federal do DF e territórios. E aí, eu recebi depois o parecer do Ministério Público, é primoroso. E nesse parecer tem assim, primeiro de tudo, que o Hospital de Samambaia tem que começar a permitir acompanhante. Parece que não tinha acompanhante na época. Depois, a própria CESDF tem que fazer uma campanha para entrar e ter acompanhante em todos os hospitais da rede. Eu não lembro todas as recomendações, mas a que eu mais lembro é que é importante que os estudantes de medicina da UNB tenham aulas sobre violência obstétrica. E desde então, eu sou convidada todo semestre para dar uma aula sobre violência na atenção obstétrica. E assim, os estudantes reivindicaram. Na primeira vez, me levaram para a Liga de Saúde da Mulher da Medicina. Depois disso, teve uma outra vez que a gente falou, os estudantes disseram que estava muito no fim da disciplina de obstetrícia, eles queriam que fosse mais no começo, para que quando eles fossem para o estágio de obstetrícia, eles já tivessem noção do que é violência. Então, assim, estudantes têm poder, sim, de fazer mudanças, têm que planejar bem, não vale a pena dar a cara para bater sozinha,
mas se o problema é coletivo, vale a pena trabalhar no âmbito do coletivo, mas essas coisas acontecem. E, efetivamente, o professor Paulo Sérgio, que é quem me convida sempre, né, tem trabalhado esse tema. Então, vocês têm poder, isso que a Renata acabou de falar, você tem conhecimento, vocês têm poder, o problema não deve ser só seu, é das colegas também, e provavelmente a professora Mônica acolheria muito bem essa queixa de vocês e discutiria junto como encaminhar para que essa situação mude. Eu queria fazer um comentário geral. Eu sei que já passamos muito do tempo, inclusive, né? Já são 5h50, mas eu acho que a gente vive numa era da promessa tecnológica, né? Por exemplo, a gente entra numa pandemia e, com todo o legado histórico que a humanidade tem, a promessa fica na vacina, enquanto não chegar a vacina. É claro que a vacina é muito importante. E no hospital de campanha. E no hospital, no aparelho, no respirador. Quer dizer, acho que a gente vive uma era de promessas falsas, eu acho, né? Porque a tecnologia, eu acho que ele é algo de luxo, algo de suporte, algo que complementa, é meio, é instrumento, não é promessa, né? E aí a gente vê que a saída para os problemas da Terra é ter exploração comercial do espaço e colonizar outros planetas. É uma coisa assim das mais... Quer dizer, quando você muda o foco, quando você entra na tecnologia como uma promessa, né? Por que eu estou falando isso? Da mesma forma que eu citei os Titãs, eu queria citar o Oswaldo Montenegro. Ele tem uma estrofe musical dele, poética, que falava assim, na Lua e Flor, falava assim: eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Muito, eu acho, da nossa formação em graduação, na área da saúde, ou mesmo em pós-graduação, é muito mais de gerar encantamento com a rede, com o domínio, com a habilidade, com a aptidão, com a competência, do que propriamente com o mar, né? O paciente, nesse processo, ele é objetificado, né? Quer dizer, eu estou muito mais encantado, olha eu aqui fazendo a resina, o procedimento cirúrgico, olha eu aqui fazendo a episiotomia. Olha, eu estava falando de apsetomia, que é lá no ápice do dente. Então, assim, essas confusões. Então, assim, o encantamento do aluno está muito mais do domínio tecnológico, da prática, da intervenção, do que propriamente com o mar, né? Que a possibilidade de ajudar alguém, de colocar a tecnologia a serviço, né? Então, quando você tem uma ética profissional que fala que o fundamento da ética é a bem do outro, com esse encantamento tecnológico, com essa promessa tecnológica, é enfiar procedimento, é enfiar tecnologia, é o comichão aí de fazer alguma coisa, acreditando que é a melhor forma de se fazer um bem, né? E aí eu acho que isso é um mal de época, né? Eu acho que a nossa formação tinha que fazer uma reflexão do lugar da tecnologia no interior da cultura profissional, das relações humanas, né? Quer dizer, quando você vê o impacto todo numa consulta médica, né? Porque nós estamos falando aqui de 2 médicos, mas poderia, com 2 médicas, mas poderia estar falando com qualquer outro profissional de saúde. Quer dizer, você tem uma redução da possibilidade da clínica, do exame clínico, da consulta. Você tem uma redução ao tecnológico, ao pedido de exame, ao resultado de exame. Quer dizer, você empobrece gigantescamente a possibilidade que você tem de pensar numa intervenção mais reconciliada, né, com a vida da pessoa, com o momento da pessoa, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem um traço estrutural de formação que nos condena, mesmo que capacitado, a fazer esse tipo de intervenção que acaba sendo excessiva, violenta, desnecessária ou contraindicada, né?
Eu só queria puxar um pouco essa reflexão de fundo, né? A subcultura particular da formação profissional em saúde. A gente ainda está com o referencial do século XIX na área da saúde, numa lógica mecanicista, de uma física newtoniana. A gente não trabalha sequer com referenciais de complexidade, a gente não trabalha com uma abordagem de século XXI, aí, Daphne, a questão da complexidade, a gente não trabalha com vários níveis de realidade, de complexidade, a forma com que as coisas emergem e são recursivas, a forma com que a gente pode ter presença complexa em vida complexa. A gente se reduz a uma presença tecnológica, obviamente o resultado disso é reduzido, né? Não existe solução reduzida para problema complexo. Né? Eu acho super oportuno você trazer essa reflexão que abarca todas as profissões de saúde, né? Não todas. Profissionais de medicina, a gente acaba ficando muito assim como vilões, né, da história, e somos em grande parte responsáveis mesmo, porque, enfim, nesse cenário específico da obstetrícia, a gente atende a maior parte dos partos, mas tem realmente algo amplo, né, e maior do que só o que a medicina abarca. E é claro que o campo profissional das profissões de saúde é liderado e foi formado pela medicina. Então, da mesma forma do Homem-Aranha, mas tem também a minha formação cristã lá, aquela coisa de catecismo, né, no Lucas, né? A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quer dizer, a profissão líder tem responsabilidades. Há muito foi dado, né? É dado economicamente, socialmente, politicamente. Quem é secretário de saúde, quem é que tem melhores rendimentos, não é isso? Muito será exigido, né? E muito mais será pedido. É isso, eu não sei. Ingrid, é por aí, querida? Responderam mais do que eu imaginava. Gostei muito da roda de conversa. Eu acho que foi a roda que eu mais gostei. Não sei se é porque também é o tema que eu amo, né? E achei muito interessante a validação da voz do aluno, como vocês trouxeram, porque nós, como estudantes, né, às vezes a gente fica com receio de tomar alguma atitude, né? Então, essa validação do que a gente vivencia e como a gente pode levar para a mudança é muito interessante, né? Dá um incentivo maior. E, assim, mudanças a gente já tem visto, como a doutora Daphne falou, e eu vivenciei. Em 2019 tínhamos um maior. Hoje temos mais, a gente está cada vez mais inserido, tem muita mudança, mas ainda tem muita coisa que precisa ser efetivada para ficar ainda melhor. Então, agradeço a fala delas, né? E todo o incentivo e apoio. É uma área que eu espero que cresça cada vez mais, né? São as enfermeiras obstetras. Obrigada. É tudo muito lindo e é inescapável, né? É um tema que atinge todos nós, né? Um tema muito encantador, sempre é, sempre é. E que sorte, né? Vocês trabalharem, Daphne e Renata, num tema tão vivificante como o tema do nascimento, né? Com tanto tema para se trabalhar com uma coisa que é vida pura, natalidade, né? A Hannah Arendt dizia que natalidade é o conceito fundador da política, porque parir a história, você tem que fazer ela ser diferente, né? Dar rumo novo a ela. A ação política é uma ação de natalidade. E que tema com potencial público, político, filosófico, existencial, que tema maravilhoso. É um privilégio estar em contato com vocês, ter a chance de dar a oportunidade dos alunos terem contato com vocês, né? É um tema encantador, é um tema que tem o antes e o depois, para quem nunca viu esse assunto. É um tema profundamente humano, no sentido mais denso e fundamental do termo, né? E eu queria agradecer demais a disponibilidade de vocês. Vocês são sempre encantadoras, né? Enche os olhos, enche os ouvidos, põe aqui tudo quanto é neurônio para funcionar a mil,
que estímulo vivificante, tá? Eu queria agradecer demais a presença, a constância, a regularidade, a riqueza, o adicional e tudo mais, né? Que sorte a minha, espero que os alunos sintam mesmo, porque eu me sinto sortudo de poder apresentar vocês a eles. A gente agradece, né? Porque é sempre muito estimulante conversar com, pelo menos eu posso falar, esse pessoal jovem, e perceber que eles se interessam pelo tema e estão buscando informações para tomar posição. Então, e as perguntas foram muito bem elaboradas, né? Eu queria parabenizar todos Otávio e todas pelas perguntas, né? Foram muito bem elaboradas. Sem nenhuma tutela do professor. É exclusivo deles em todas as rodas, não tem nenhuma orientação. É uma chance que a gente tem, inclusive, de ver o nível de elaboração dos nossos alunos. E é um nível muito rico, muito ótimo, muito instigante. É o jeito, os alunos ficam caladinhos, né, no geral, mas quando entra com a pergunta, entra de forma muito qualificada. Mas eu tenho mais uma questão. Será que alguém que ficou quietinho o tempo todo queria colocar alguma coisa? Antes da gente falar tchau, eu sei que já deu 6 horas e 4 minutos aqui no meu computador. Então, o pessoal deve estar cansado. Mas se sobrou alguma coisa, a gente está à disposição. Uma saideira, assim. Mas já são 6 horas e 4 minutos, e dos 50 alunos ainda tem 40, sabe? Tirando compromisso de trabalho, ônibus que vai embora, essas coisas todas da vida, a audiência está no topo aqui. Gente, alguma pergunta mais que vocês queiram aproveitar a chance aqui? Ou vamos para o finalmente? Então tá. Então vamos, deixa eu ver aqui no chat que eu não olhei se alguém perguntou alguma coisa aqui. No chat. Não. Aí é agradecimento, elogio, aí vem. Agora vocês não têm acesso ao chat, mas agora é a coisa gostosa, né? De que tem eco, né? E que é muito bom para a gente. Né? É exatamente por isso que a gente fala assim, né? Eu nem hesito assim para eu falar que não dá, porque não dá mesmo. Porque a gente também se alimenta, né? Em momentos difíceis como o que a gente está vivendo, vocês pensam que a gente só está dando, mas a gente está recebendo uma quantidade absurda assim, de energia e de combustível assim, para seguir trabalhando por isso, sabe? Então, eu agradeço muito mais uma vez pelo convite. Acho que a gente, daqui, acho que uns 10 anos, a gente vai começar a ter notícia dos reflexos dessas disciplinas. Você entende como? Assim, sabe aquela pedrinha pequenininha que você lança, que você joga no meio de um lago, você não sabe até quando que aquelas ondas, até em que ponto que aquilo vai reverberar? Então, eu tenho certeza assim, de que estar aqui e trocar isso com vocês é uma forma, sim, de contribuição recíproca, né? Então é isso, muito obrigada. Fiquei mais uma vez também impressionada com a qualidade das perguntas, né? Você vê que teve uma dedicação, uma pesquisa. São perguntas amadurecidas, não são perguntas cruas, né? Isso é muito bacana de ver esse interesse. E é isso, até a próxima. Já estou me convidando aqui, abusada. Cadeira cativa para as duas, é mole. Isso não tem mais convite, né? A data é essa, tá? Então é assim. Eu agradeço aos que ficaram até agora também. Acho que a Renata diz tudo. E para quem está, neste momento, pensando em aposentar, viu, Renata? É muito gostoso ver que tem gente com esse gás todo que vai segurar o bastão e continuar, sabe?
É muito bacana mesmo. Mas eu tenho certeza que tem gente, mesmo depois de aposentada, que vai continuar com gás por aí. Ah, a Daphne é inaposentável, gente, está proibida. Aposentada da UNB é uma coisa, né? Exato, Isso é uma coisa. Daphne, querida, Renata, querida, que coisa mais boa, né? E que bom a gente pensar que existe promessa na vida, que se está trabalhando no sentido da construção das coisas, num ambiente com tanta gente lutando contra, né? Tanta gente egoísta pensando em vantagens e tudo. Eu tenho um monte de elogio, agradecimento, agradeço de coração pela aula excepcional que tivemos, foi um prazer e uma honra aprender com pessoas tão maravilhosas, eu achei muito completa, não ficou dúvida, só quero dizer que espero que mais profissionais pensem como elas, muito obrigado pela roda maravilhosa, e aí vai, tá bom? Um abraço para vocês, abraço para vocês. Muitíssimo obrigado, vocês Abraço. ficam em muito essa disciplina. Muito obrigada. Gratidão. Beijos. Até. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou encerrar a gravação e terminar a aula por aqui. Gente, mais alguma coisa?